Vanguarda, o pessoal do DA também, por essa iniciativa. Na verdade, é uma iniciativa única, acontece em poucas universidades aqui no estado do Rio de Janeiro, mas o pessoal do DCE está sendo a vanguarda, primeiro para apresentar os calouros o que é o movimento estudantil, segundo para incitar qualquer tipo de debate em torno de temas que são explorados aí cotidianamente, não só dentro da universidade, mas também na mídia. E vocês são de comunicação, então é sempre importante participar desse debate. As duas falas foram sensacionais, mas eu vou tentar polemizar um pouco mais em torno de não só dessas questões históricas, eu acho que é necessário apontá-las, agora também para tentar apontar soluções para esses que são alguns problemas históricos e também estruturais da sociedade brasileira. Eu concordo claramente que o Brasil é um país miscigenado, a formação do país se deu assim com a vida dos escravos, com a vida de inúmeros povos europeus e asiáticos e tudo mais. Agora é necessário entender como, mesmo o Brasil sendo um país miscigenado, continua sendo um país racista. Porque o Gustavo apontou isso muito bem. Alguns teóricos do século XIX, outros do século XX, apontaram não só algumas teorias racistas, mas também teorias que impossibilitam até hoje qualquer tipo de movimentação que possa mudar esse tipo de realidade, ou seja, combater o racismo. Acho que a teoria do embranquecimento, ela é uma teoria, é claro, pautada na miscigenação. Os teóricos acabavam sugerindo que o problema da sociedade brasileira era a miscigenação, ou seja, a mistura de raças entre aspas, e esse tipo de teoria tem um fundamento. Esse tipo de teoria aponta para um objetivo. E esse objetivo, sem dúvida, é invisibilizar os ex-escravos, no caso da teoria do embranquecimento, até os que eram escravos ainda. Ou seja, invisibilizar não só pessoas, indivíduos, mas também invisibilizar cultura, invisibilizar culturas de matriz africana. Então, a ponto de invisibilizar essas culturas, você observa que, além de não tratar o ambiente do outro, ou seja, o que o outro aprendeu com seus ancestrais, você coloca uma outra margem da sociedade. O que seria de nós, da sociedade brasileira, se nós não tivéssemos uma língua una, ou uma matriz religiosa tão plural como é a matriz religiosa brasileira? São alguns apontamentos. Agora nem acho que são os apontamentos mais necessários para a gente poder travar esse debate. E pior do que sob o meu ponto de vista, pior do que essa teoria do embranquecimento, que é uma teoria racista, Lombroso, que era um teórico, não sei nem se a gente pode chamar de teórico, mas ele conseguia, na cabeça dele, caracterizar pessoas de acordo com o formato do rosto ou do crânio. E é claro, o formato do rosto ou do crânio do negro, ou seja, do africano, era um formato que ele caracterizava como um formato ruim, ou formato péssimo para formação do povo brasileiro, ou formação ou desenvolvimento do país, que no caso não era país à época. Pior do que essa teoria do embranquecimento é a teoria da democracia racial, porque ela não é uma teoria claramente racista, óbvio. Ao ela é uma teoria que, sob o meu ponto de vista, mais impossibilita qualquer tipo de avanço em relação ao combate ao racismo. Primeiro porque ela deixa as claras que não existe racismo no Brasil. Ou seja, eu até tento evitar de dizer que no Brasil, que o brasileiro é tolerante, porque quando você parte desse princípio, você chega à questão da democracia racial, ou seja,
por sermos um país miscigenado, também voltando à miscigenação, nós somos tolerantes por conta disso, porque todo mundo é negro e tudo mais. E então a gente tem uma democracia racial instaurada nesse país. E se a gente tem uma democracia racial, a gente não tem racismo. Se a gente não tem racismo, a gente não combate o racismo, é óbvio. Então, para além dessa teoria do embranquecimento e dessa teoria da democracia racial, que a gente constrói qualquer tipo de debate hoje em torno desse tema. E eu acho necessário ressaltar alguns aspectos aqui, que também o Gustavo e o Raymond levantaram, que é a questão da invisibilização cultural e aí a questão da intolerância religiosa. As claras, é o que mais bate a nossa porta no país hoje. A gente tem algumas iniciativas, e são iniciativas da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, junto com algumas universidades, de mapear as religiões de matriz africana, ou seja, as casas de religiões de matriz africana no país inteiro. Isso está acontecendo agora no Rio de Janeiro, já aconteceu em Salvador e em alguns outros estados do Nordeste. Para que mapear essas casas de religião? Mapear essas casas de religião para que a gente consiga saber o número de pessoas adeptas dessas religiões, para que a gente possa construir políticas públicas para esse setor. E aí eu, no caso, até participei dessa pesquisa. E aí você consegue perceber... Isso, da Manfaro. E aí você consegue perceber que essas casas, esses templos, esses terreiros, eles estão localizados na periferia e nos piores locais. Ou seja, são os locais onde o transporte público é pior do que nos grandes centros, onde o saneamento básico é muito pior do que nos grandes centros, onde a polícia é muito pior, a repressão policial é muito pior do que nos grandes centros, e pior ainda, onde a intolerância religiosa é muito pior do que nos grandes centros. Teve alguns casos dessa pesquisa, só uma digressão rápida, na qual pessoas de outra religião faziam culto na porta do terreiro quando o terreiro estava fazendo qualquer atividade. Ou seja, e bradando aos quatro cantos palavras ofensivas e tudo mais. Essa é uma questão que vem sendo combatida com certo afinco, mas também não se dá só em torno da região. E aí eu estudo sobre a África, sobre a diáspora africana, ou seja, os povos africanos que saíram da África, se tornam totalmente importantes para a gente conhecer. E aí não só conhecer os negros no Brasil, não só para que os negros no Brasil se identifiquem como quanto negros, que a teoria do embranquecimento, que foi várias digressões, mas é porque o tema é tão extenso que em 15 minutos não dá para falar. A teoria do embranquecimento, óbvio, ela consegue, até hoje, perpassar a nossa sociedade, primeiro porque é interessante e a galera de comunicação vale a pena ressaltar isso. A mídia consegue colocar isso com mais afinco e mais claramente. É ruim. Para a sociedade brasileira é ruim você ter um cabelo bicheirinho. Ou seja, é também ruim você ser de religião de matriz africana, porque na televisão, a todo tempo que você vê